bem? Professor Luiz de História, para a gente continuar o nosso assunto aí de civilizações da Antiguidade. E na aula anterior, a gente começou a falar sobre a Mesopotâmia, certo? E a gente viu que a Mesopotâmia, as civilizações da Mesopotâmia, que são várias, elas surgem numa região chamada de Crescente Fértil, certo? O Crescente Fértil é uma região que abrange o Oriente Médio e também um pouco do norte da África. E hoje a gente vai falar de uma outra civilização que pertence ao Crescente Fértil, que é o Egito, né? Então a gente vai falar sobre os egípcios, beleza? Então vamos lá? Olha só, então esse mapa aqui representa justamente o que é o tal do Crescente Fértil pra gente. O nome, vocês já sabem, Crescente Fértil, porque abrange uma área aí que tem um formato de lua crescente, né? E por que fértil? Bom, porque a gente tem ali uma presença de rios muito importantes que vão favorecer a prática de agricultura nessas regiões, beleza? A gente viu que então aqui nessa região é a tal da Mesopotâmia, a gente falou de algumas civilizações aqui dessa região, e agora o nosso foco será o Egito. Percebam, pessoal, que o Egito ele está no norte da África. Então é importante que a gente tenha em mente que quando a gente está falando de Egito, nós estamos falando de uma civilização africana, beleza? Como eu disse, faz parte do Crescente Fértil, né? E assim como a região da Mesopotâmia depende muito de rios ali importantes para a região, o Egito também, talvez mais ainda, será extremamente dependente de um grande rio. Que rio é esse? O Rio Nilo, tá bom? A gente pode afirmar com muita tranquilidade que o Egito só existiu, a civilização egípcia só cresceu porque existe ali na região o Rio Nilo. Sem o Rio Nilo, não haveria as condições necessárias para essa civilização se desenvolver, tá bem? Pessoal, a história do Egito, ela começa oficialmente por volta de 3.200 anos antes de Cristo, que é quando a gente tem a chamada unificação do Egito, tá? Haviam já povos que viviam ali naquela região, mas você vai ter aí nessa época um faraó chamado Menes, que vai unificar todos esses povos, o Alto e o Baixo Egito, em uma única grande civilização, em um único grande império. A partir desse momento, então, é quando a gente tem o começo aí da história da civilização egípcia, que é muito, muito longa, tá, pessoal? Que vai até a dominação da região por parte dos romanos, tá? A gente vê aqui, pessoal, nesse mapa, qual foi a abrangência máxima desse território aí do Império Egípcio, tá? Vejam que ele pega até lá o sul, onde já é ali a Etiópia, tá? A região que eles chamavam de Núbia, mas também vai até mesmo pegando essa região ali da Síria, onde hoje também é Israel, tá? Regiões importantes ali também, onde haviam outras civilizações, tá? Agora, percebam que a região mais escura do mapa é justamente onde houve o maior desenvolvimento dessa civilização. E não é à toa. O que tem nessa região mais escura? O Rio Nilo, ok? Então, a civilização, apesar dos egípcios terem um domínio sobre todo esse território que está destacado, a maior parte da concentração, a população, ela se concentrava muito mais às margens do Rio Nilo, onde haviam ali as melhores condições para se viver, tá? Então, como eu falei, aqui a gente tem o Alto Egito, para cá a gente tem o Baixo Egito, tá? Parece que é o contrário, mas não, é isso mesmo. O Alto Egito fica embaixo e o Baixo Egito fica em cima, tá bom? Por causa, na verdade, de regiões montanhosas, né? Aqui você tem regiões mais montanhosas e aqui regiões mais de planície, regiões mais baixas. Por isso o nome, tá bom? A partir da unificação do Alto e do Baixo Egito, a gente tem aí o início da história oficial da civilização egípcia. Pessoal, isso aqui é uma imagem atual do Rio Nilo, tá? Para vocês verem que ainda hoje o Rio Nilo ele é de grande importância para as pessoas que vivem ali, tá? O Rio Nilo ele é chamado de a dádiva do Egito, né? E até hoje então o Rio Nilo ele é usado tanto para navegação, para pesca, até mesmo para geração de energia elétrica por meio da construção de usinas ali, tá?
E, claro, o principal motivo, né, da importância do Rio Nilo, a gente vai ver isso, é a agricultura. Tá? Como vocês podem perceber, a região em torno do Rio Nilo é uma região desértica, né? É uma região difícil de se cultivar qualquer coisa. Como é que esse solo se torna cultivável? Graças à presença próxima ali do Rio Nilo, tá bem? Bom, como eu falei, a história do Egito ela é bastante longa. Vejam que ela vai desde 3.200 a 715 a.C. É uma história, portanto, milenar. E a gente divide em 3 grandes períodos, aí o chamado Antigo Império, Médio Império e o Novo Império. É só uma divisão aí para poder organizar um pouco melhor o nosso raciocínio, a nossa aula, tá bom? Bem, pessoal, quando a gente fala de Egito, a gente vai falar também de modo de produção asiático. Esse nome a gente já discutiu, a gente já viu o que é. Modo de produção asiático é esse sistema político e econômico, cultural, em que o poder ele se concentra totalmente nas mãos de um grande líder. Né? Esse líder pode ser um rei, pode ser um sacerdote, ou, como é o caso do Egito, se concentra nas mãos do faraó. O faraó, uma figura que vocês todos já ouviram falar. O faraó é o grande chefe, é o grande líder da civilização egípcia, ok? E ele representa, portanto, a essência do que é esse chamado modo de produção asiático. Percebam que a civilização egípcia ela é uma civilização africana, como eu já mencionei. Mas ela adota esse modo de produção tipicamente asiático, das civilizações antigas da Ásia, tá bem? Bom, então pessoal, o faraó, ele é o todo-poderoso. Ele faz tudo, ele controla tudo, ele pode tudo, tá? Inclusive, no caso do faraó, ele vai até um pouco além do que ocorre em algumas outras civilizações que a gente já mencionou. Porque o faraó, ele não só é um líder político, como é um líder religioso. E no Egito, pessoal, dizia-se que o faraó, ele era o próprio Deus encarnado. Ele não era uma simples pessoa, ele era uma divindade, ok? Ele era filho de Ra, né, um dos deuses aí da mitologia egípcia. Portanto, esse cara ele não era normal, ele não era comum. E isso, óbvio, justificava o poder absoluto dele sobre toda a sociedade egípcia, tá bem? Então, como eu falei, o faraó ele é um líder político, ele é um líder militar, mas ele também é um líder religioso. Percebam, pessoal, que nessas sociedades antigas, política e religião são duas coisas que se misturam, né? Que andam juntas, tá bem? E isso é uma realidade também no caso aí dos egípcios. No modo de produção asiático, pessoal, tudo pertence ao rei. Tudo pertence aí, no caso, ao faraó. Se tudo pertence ao faraó, significa que ninguém possui propriedade, ninguém possui posses, ninguém possui terras, tá? E, portanto, a gente tem essa característica muito peculiar do modo de produção asiático, que é, então, a ausência de propriedade privada. As terras pertencem ao faraó. O faraó, então, ele concede, ele distribui essas terras entre as pessoas, e as pessoas, elas trabalham para o faraó num regime de servidão coletiva. As pessoas, elas, então, trabalham nas terras que pertencem ao faraó. Dessas terras elas tiram o sustento e produzem também aquilo que é necessário para o faraó e para a sua nobreza, para a sua elite local, tá bem? Como eu falei, então, né, as pessoas todas, elas não são consideradas trabalhadoras, elas não estão ali trabalhando por vontade própria, elas estão num regime de servidão. Todos no que fazem parte do Império Egípcio são servos do faraó, que é, como eu já disse, uma divindade. É um ser superior a todos os demais, tá bem? A sociedade egípcia, pessoal, ela é bastante complexa, tá? Ela é composta por várias camadas sociais. E aí essa pirâmide social, ela exemplifica algumas dessas classes sociais do Egito. No topo de tudo, sempre, né, nós temos o faraó absoluto, acima de todos.
Abaixo do faraó nós temos os nobres e os sacerdotes. Os nobres são geralmente ali os membros da família do faraó, que também são importantes, tá? Os sacerdotes também são figuras de muita importância, de muita relevância no Egito, por isso que eles estão aí no alto dessa pirâmide, tá? Lembra, política e religião são coisas que se misturam nessas sociedades. Os militares, né, os soldados em geral também ocupam uma posição ali de privilégio nessa sociedade. E outra classe que a gente precisa chamar a atenção são os escribas. Os escribas, pessoal, eles desempenham uma função muito importante na sociedade egípcia, que é a de administração do império, né? Esses caras, eles são, digamos assim, os servidores públicos do império. São eles que ocupam os cargos de administração, são eles que ajudam o faraó a controlar o seu governo, são eles que também são responsáveis por registrar as leis que o faraó decreta, né? Então esses caras também compõem uma classe social muito importante na sociedade egípcia. Agora, pessoal, abaixo dos escribas, a gente tem, digamos assim, o povão, né? Que são os comerciantes, os artesãos, os camponeses e até mesmo os escravos. Todos esses, então, são servos que trabalham para o faraó. Importante ressaltar, pessoal, que a escravidão no Egito, apesar de existir, ela não era muito recorrente, tá? Não havia tantos escravos na sociedade egípcia. Até porque, como eu falei para vocês, todos ali viviam no Egito eram servos do faraó. Então não havia, digamos assim, a necessidade de se obter escravos. Lembrando que a escravidão na antiguidade, ela se dá pela guerra, né? Então os egípcios, eles só adquiriam escravos quando eles conquistavam uma cidade vizinha, um povo inimigo, né? Então, os egípcios, eles não eram dependentes de uma mão de obra escrava, mas sim de uma mão de obra servil, ok? Essa mão de obra servil que era composta pelos camponeses, pelos artesãos, pelos comerciantes, tá? A gente está muito acostumado a ver nos filmes, né, por exemplo, os escravos construindo as pirâmides, né, no Egito e tudo mais, sendo chicoteados. E aquela cena, ela não condiz muito com a realidade. Na verdade, pessoal, as pirâmides e as grandes obras faraônicas, né, do Egito, elas foram construídas pelas pessoas do Egito e não por escravos, tá bem? Foi construída por servos. Bem, pessoal, a economia do Egito, ela não vai ser muito diferente da que nós vimos em relação aos povos da Mesopotâmia. Se o Egito ele surge em torno do rio Nilo, isso já nos dá uma resposta de qual é a base da economia desses caras, que é, claro, portanto, a agricultura, tá bom? Agora, a gente vai dar um nome aí de economia agropastoril de regadio. Que nome é esse? Agropastoril, porque é uma economia voltada para a agricultura e para o pastoreio, ou seja, cultiva-se ali usa-se a terra para se cultivar cereais, como por exemplo trigo, cevada, ok? Mas também existe a criação de animais, geralmente animais de pequeno, médio porte, tá? Então a gente está falando de aves, de porquinho, de cabras e, claro, em alguns momentos também boi, gado, né? Que também era usado, né? era explorado nessa economia, tá? Agora, o que significa regadio? Pessoal, agropastoril de regadio, porque a agricultura ela era muito dependente da irrigação, daí o nome, a partir do rio Nilo, ok? Essa agricultura ela só se torna possível com a exploração do rio Nilo em favor dessas pessoas. Como é que isso funciona? Os egípcios, pessoal, eles trabalhavam com um regime de cheias do rio Nilo. Então, você tinha tinha épocas do ano em que o rio Nilo ele estava com o nível da água alto e outros momentos em que o nível da água estava baixo. Quando o nível da água sobe, a água ela vai inundar as margens próximas e com isso vai ser depositado ali naquela terra nutrientes que vão fertilizar aquele solo. Então os egípcios eles aguardavam esse período das cheias. Quando o nível da água baixava, então os egípcios usavam aquela terra que agora está enlameada, enriquecida de nutrientes, para poder cultivar os seus alimentos, para poder praticar a sua agricultura. Isso é o regadio que está sendo mencionado aqui, tá bem? Então é importante que a gente lembre disso. A principal característica econômica dos egípcios
a economia agropastoril de regadio, tá bem? Como eu falei, então, a gente tem aí o cultivo de cereais, principalmente o trigo e a cevada é a base da alimentação desses povos, tá? Criação de animais, aves, porco, gado e por aí vai, tá? E, como eu falei, a agricultura dependente da lógica de cheias do Rio Nilo, tá bom? A gente tem também o comércio, tá? O comércio também é uma atividade importante na civilização egípcia, principalmente, pessoal, porque quando a gente fala de comércio, a gente tem que lembrar que o comércio ele é feito em grandes distâncias, né? Então os egípcios iam para regiões distantes, longes, para poder trocar os seus produtos com os produtos de outros povos. E a partir desse processo de troca, existe também uma troca de experiências, uma troca de conhecimentos, porque aqueles comerciantes que vão para uma outra região, uma outra civilização, eles vão conhecer aquilo que a outra civilização sabe, né? Então há uma troca de conhecimentos, o que vai ser muito importante para o desenvolvimento da civilização, tá bem? Então só para a gente finalizar aí, ó, umas imagens, né, representando essa agricultura egípcia, né? Essa é uma pintura da época, a gente vai ver que essa pintura em baixo relevo, em paredes, em tecidos, é uma prática artística muito comum no Egito Antigo, tá, pessoal? Isso aí então é um camponês puxando um arado, né, um arado puxado por bois, tá bem? E essa imagem representa bem o dia a dia dos camponeses egípcios, né? Vejam que eles estão trabalhando nas terras às margens do Rio Nilo, né? Colhendo trigo, né? Fazendo todo o processo ali de trabalho no campo. Bacana? Pessoal, então é o seguinte, na próxima aula, na próxima parte desse vídeo, a gente vai falar um pouco mais sobre os aspectos culturais e religiosos dos egípcios. A gente vai ver que existem algumas peculiaridades muito interessantes do Egito quando a gente fala desses pontos, tá bem? Então eu fico por aqui, um abraço, até a próxima e até mais.